Olá, hoje é dia de falarmos de futebol, do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo e de um torcedor apaixonado, um dos grandes responsáveis por essa vitória histórica do nosso Noia. Ele é amigo, leal, adora viajar e é um dirigente importante do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo. Natural de Novo Hamburgo, filho do seu João e da dona Jaci, admite ser colorado, mas sua dedicação e seu trabalho nos últimos anos foram voltados para o Noia. O pai do Gabriel e da Mariana foi vice-presidente, principal responsável pela formação de elenco do time do Campeonato Gaúcho, que rendeu o título histórico ao clube em maio deste ano. Hoje temos uma conversa de peso com Everton Curi. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado, Rodrigo. Prazer. Primeiro, tu nega, tu diz que tu não é o principal responsável, então. Não, eu acho que foi todo um trabalho de diretoria, né? Eu acho que tanto o Juarez, o nosso presidente, o ex-presidente Scheid, o outro ex-presidente, o Maneca, o Rosalvo Johan, e principalmente meu parceiro, o Serginho Chernardi, que me ajudou muito, né? Principalmente na renovação da base do grupo, que eram aqueles atletas que foram remanescentes da campanha do Novo Hamburgo na Série D e na Copinha de 2016. Essa base foi determinante para que a gente conseguisse ter maior sucesso na arrancada? Eu creio que sim, em vários aspectos. Principalmente porque era um grupo extremamente unido e eles souberam receber muito bem os novos que chegaram. E por algumas contingências, nós tivemos que colocar todo esse grupo de jogadores novos no mesmo hotel, que a princípio não parecia ser uma boa coisa, enquanto nós não alugávamos os apartamentos para que aqueles que tivessem família ficassem. Mas acabou, pelo tipo de pessoas que estavam envolvidas ali, acabou sendo muito importante, porque além de nós termos conseguido fazer uma boa pré-temporada com 45 dias, nós também conseguimos unir muito o grupo pelo fato deles morarem juntos, né, durante um bom período. Então, esses fatores todos vieram assim a compor um embasamento muito forte para que a gente tivesse uma campanha tão espetacular como foi, né? E esse cara, Beto Campos? Ele é diferenciado. Ele é diferenciado porque ele é um camarada que, como ex-jogador, conhece o temperamento, conhece os detalhes do mundo da bola, né? E, fundamentalmente, é uma pessoa muito equilibrada e muito estudiosa. Ele se detém a detalhes, ele repete muito os lances que ele entende que sejam importantes, tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo. Treinamento. Repetição, repetição. Eu já trabalhei com vários técnicos e eu não vi ninguém repetir 10, 12 vezes a mesma bola parada até que os jogadores saibam seu posicionamento e aquelas nuances. Ele disse, olha, quando o adversário se posiciona aqui, tu me larga a bola no segundo pau, quando o posicionamento é esse, tu larga no primeiro pau. E aí ele estudava o adversário. Nós tivemos um apoio muito grande do Guilherme Redecker, que é o nosso analista de desempenho, e que nos colocou sempre muito claramente os posicionamentos dos adversários, nossos erros, nossas falhas. Isso foi estudado com muita minúcia. E a gente via isso dentro do campo depois. Porque o Novo Hamburgo, a gente via que aqueles lances não eram casuais. Exatamente. Aquela saída rápida de bola, o contra-ataque rápido. E quando tu vê uma vez, talvez até possa parecer muito bem feito um acaso. Mas vocês viram 17 vezes acontecer. Exatamente, isso não é coincidência. É um time muito bem compactado. E o Beto, para mim, é a grande... Nossa, eu só tenho elogios a fazer ao Beto, mas uma das grandes virtudes dele é o equilíbrio. Ele é uma pessoa extremamente equilibrada e, fundamentalmente, a simplicidade com que ele passa as coisas para os atletas. Ele não enche a cabeça dos atletas com retóricas, com repetições de textos, né, digamos assim, e com muito... Ele não dora muito a pílula. Ele, nas palestras dele, ele é extremamente objetivo, elas são curtas, que o jogador gosta disso, ele não gosta, como eles chamam, ele não gosta de muita resenha, eles não gostam de palestras infindáveis, modorrentas, cansativas. Nos sábados à noite era estudar o adversário, estudar e dar uma olhada nos pontos fracos e fortes do adversário
e na hora do jogo, na palestra antes do jogo, são 10 minutos. Gente, lembram dessa jogada que nós fizemos? Lembram disso? Lembram daquilo? E passa na tela 3, 4 lances que ele disse, olha, esses são importantes hoje, nós temos que ter cuidado especial para isso. E aí terminou. Vamos lembrar alguns lances aqui? Vamos. 1959. Que lance foi esse, hein? Esse foi o lance do meu nascimento, esse eu não lembro. Filho de Novo Hamburgo, Everton. Sim, de Novo Hamburgo. Nascido aqui no centro, logo mudou lá para os Altos São Maurício, frente do Hospital Regina. Exato. Mas passava bastante tempo ali pertinho da ginástica. Sim, meu avô, depois que se aposentou, e como meu pai tinha muita amizade com o seu falecido Victor Kerb, era presidente do clube, o meu pai também muito envolvido com a sociedade ginástica, meu avô ficou trabalhando na portaria da ginástica. Era o vô Carlos que dava balas para todas as crianças que entravam. Quando o caminhão vinha para abastecer o bar da ginástica ali, o restaurante, ele comprava um pacote de 5 quilos, todas as crianças que chegavam no clube ganhavam uma balinha dele. E eu me criei ali dentro. Isso no iniciozinho da ginástica, ali naquele espaço novo, né? Sim, não havia nem o bairro Rio Branco. Do bairro Rio Branco não havia nem o ginásio. Ali onde tem a pista, né? Ali era assim, um local baixo, com muita água, um banhado, na verdade, e o vô plantava agrião ali do lado da taquareira, onde são as churrasqueiras hoje, E nós jogávamos o campo, o gramado hoje tem aquelas canchas, era tudo grama, e depois usaram aquele saibro da quadra de tênis para fazer um campo de futebol. E eu jogava tênis, até natação no início fiz lá, futebol, minha mãe buzinava com o carro, já era escuro na época do inverno, e eu estava correndo. Enquanto tinha um fiozinho de luz, a gente estava por lá. E ele morava no Beco? Ele morava na José do Patrocínio. Pois isso é uma surpresa. Eu não imagino como é que é a José do Patrocínio. A José do Patrocínio era um beco. Era um beco, tanto é que para o lado da Oswaldo Cruz, da Boa Saúde, não havia o viaduto. Perfeito. E era alto, e a BR era lá embaixo. Então a gente subia e ficava olhando os carros lá embaixo, no meio de umas taquareiras. Então até era um passeio, meu avô me levava assim, à tardinha, no verão e à noite, eu era criança, né? Sentava ali naquele barranco para olhar o movimento dos carros passando na Estrada Federal. A gente tem muito aqui em Novo Hamburgo, pela raiz germânica, uma torcida muito grande pelo Grêmio, futebol porto-alegrense, e muito colorado também. Meu pai, meu avô, gremistas desde sempre, tu também, criado muito próximo do Internacional. Como é que se desenvolveu essa paixão, esse amor pelo Novo Hamburgo? É interessante porque eu passei a torcer para o Internacional por causa do Novo Hamburgo. Na época, meu pai era médico do Novo Hamburgo e também sempre muito amigo do seu Oscar Sperbi, do seu divo Nilson Sperbi. Pai do Margot. Exato, do Cavazotto, do Dorival Villanova, Pereto, Petef, né? E evidente do seu Reinaldo von Reisewitz, né? Muito amigo deles. Logo que chegou, meu pai paranaense, né? E casou, veio para cá em 58 e como médico foi fazendo amizade, cidade pequena, e logo o levaram para o Novo Hamburgo. E eu lembro que em 64 eu comecei a sentar nas arquibancadas do Santa Rosa com 5 anos de idade. Em 67, o Grêmio veio aqui. Bom, se eu comentar que a gente não entrava, a não ser pela 25 de julho para chegar no Santa Rosa, né? O Grêmio veio aqui, eu tinha meus primos de Porto Alegre, fizeram um churrasco no meio-dia e depois fomos para o jogo. O Grêmio ganhou 7-1 do Novo Hamburgo. E o Alcido fez 3 gols naquele jogo. E o gol do Novo Hamburgo foi o Dirceu que fez, eu lembro. E o Alcindo fazia os gols e a Natália cuspia nos torcedores do Novo Hamburgo. Eu achei aquilo um absurdo. Eu tinha 8 anos de idade. Quando cheguei em casa, eu disse, olha pai, o Novo Hamburgo não tem como ganhar, era o Floriano na época, não tem como ganhar nesse time. Daí ele disse, olha, é difícil, a diferença é muito grande, ele disse para mim. Eu digo, mas não tem ninguém que possa ganhar nesse time do Grêmio. Esses meus primos de Porto Alegre são uns chatos, vêm aqui e ficam tocando flauta, e é alemão, colono, esse teu time não é de nada, e coisas assim. Ele disse, só tem um, quem? Ele disse, o Inter. Eu digo, então eu vou ser desse time a partir de agora. Quer dizer, na verdade eu sou Inter muito mais por raiva do que o Grêmio fez para o Novo Hamburgo. Né? E aí, evidente, depois sofri 2 anos ainda como colorado, em 67, 68, o Grêmio foi ex e foi hepta, quer dizer, eu não fui um colorado de oportunidade. Né?
Fui só comemorar a primeira vez em 69, aí já era fanático pelo Inter. Mas o Novo Hamburgo nunca me saiu da mente, do coração, um carinho especial, até que em 2002 eu fui convidado pelo César Vintian, pelo Adelino da Rosa, o próprio Juarez e os irmãos Scherer, né? Para auxiliar na captação de recursos, né, para o clube. E aí eu sempre gostei do Novo Hamburgo, eu nunca deixei de acompanhar o Novo Hamburgo. Eu sempre fui aos jogos. Eu acho que a gente torce muito pelo Novo Hamburgo. Ah, sem dúvida. Talvez não vá a campo como poderia, e acho que essa é uma lástima. Isso é o que falta, isso é o que falta. E agora, principalmente em função da distância, né? O estádio está na divisa com São Leopoldo, né? Então, isso aqui o Santa Rosa era mais cômodo, mais fácil, né? O acesso era mais simplificado, ele era muito mais acessível. No coração da cidade. Né? No entanto, apesar de eu reclamar muito do torcedor hoje, o Benhur que me chamou a atenção esses dias, ele disse: Everton, nós reclamamos que foram só 803 na estreia contra o São Bernardo, na Série D. Mas eu estive no ano passado aqui, eram 200, 250. É que a nossa base era muito pequena. Então, nós estamos trilhando esses caminhos para buscar o torcedor. De fato, se nós analisarmos que o Novo Hamburgo tem 260 mil habitantes, 270, uns falam 256, sei lá, mas acima de 250 mil habitantes, e nós não conseguimos botar 1000 num jogo desses, é entristecedor. Mas, por outro lado, se nós analisarmos que antes a gente só punha 200, nós estamos quadruplicando. Né? E agora a gente vê a adesão de sócios e essas coisas todas assim, estão dando um alento. Mas eu vi muito colorado torcendo pelo Novo Hamburgo nessa final. Eu acho que sim, porque o Inter não vinha convencendo, né? E todos sentiram que depois que a gente passou pelo Grêmio, que era de fato o favorito, era o melhor time, né? Que o Novo Hamburgo tinha reais condições de ser campeão. Eu sempre sonhei, sempre dizia em todas as minhas entrevistas que contra a dupla Grenal nós tínhamos não mais que 10% de chance, mas eu não trocava os 10% de chance contra os 90% dos dois grandes da capital. E foi interessante que numa rádio da capital um repórter me criou uma figura que foi interessante. Ele disse: então quer dizer que se nós tivermos 10 cartas numa mesa e tu souberes que 9 são vermelhas e só uma azul, tu aposta na tua chance de achar aquela carta azul. Eu digo: aposto, e não abro mão dessa chance. Porque no fundo eu tinha a convicção de que o Novo Hamburgo tinha condições. Quando começou a crescer essa certeza? Olha, quando a gente montou o grupo, eu tinha a absoluta convicção de que nós faríamos um bom papel. Quando os treinamentos foram acontecendo, eu senti que nós tínhamos, além de um grupo de jogadores, nós tínhamos um grupo de homens. E aí eu senti que a gente poderia evoluir bastante. Eu jamais falei, eu não falo nunca nisso, em termos de qual é o teu primeiro objetivo. Para time do interior é escapar do rebaixamento. Para mim isso não existe. Se me chamarem para montar um time para escapar do rebaixamento, eu não aceito. Primeiro porque, no momento que eu entrar no vestiário com esse discurso, eu estou dizendo para meus jogadores que eu acho que eles são inferiores a pelo menos 8 adversários. Tá? Ou, quer dizer, ou até a 10, né? Então, eu não admito, e eu não monto time para tal. Então, o primeiro objetivo era classificar, sim, entre os 8. Tanto é que nós montamos um esquema de premiação gradativa. Do 5º ao 8º, a premiação era uma, porque as decisões seriam fora de casa. O 4º lugar tinha um plus, o 3º um plus sobre o 4º, e assim sucessivamente até o 1º na fase classificatória. E nós fomos os campeões, os primeiros colocados, não campeões, primeiros colocados da fase classificatória. Justamente que eu sabia que... Se fosse ponto corrido, já estava morta a fatura. Já estava praticamente liquidado. Nós viramos a fase classificatória com 5 pontos na frente do 3º e eu acho que foram 3 na frente do São José. Tu falou em prêmios. Cruzeiro. Eu ouvi uma história que me deixou arrepiado. Eu quero saber se tu vai falar de público pela primeira vez nela, que foi a forma de pagamento do bicho dessa turma. Falo. Tu fala sobre isso? Falo. Pela primeira vez? Falo pela primeira vez. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Everton Cunha.